Não sei se você já ouviu falar de um grupo, na verdade são dois irmãos chamados Tiago Arraes, ou os Arraes. A gente canta algumas canções, numas participações ou outras aqui. E essa molecada, vou assim me referir, eles são fantásticos porque eles têm algumas letras e eles escrevem algumas coisas que você fica assim, cara, de onde você tirou isso? E essa é um trecho de uma música, mas é um trecho de um texto que o Tiago Arraes escreveu, que eu quero ler para você, porque ele diz assim, ó, presta atenção. Assim como as estações, a vida tem ciclos. Os melhores dias são como memórias antigas, e de um verão regado de risadas, de aventuras e de calor. Mas depois do verão, vem o outono. As folhas caem, as circunstâncias mudam. E o inverno é tão traiçoeiro que é quase impossível notar quando de fato começa e quando termina. Os dias são escuros e mais curtos. Parecem saber que se fossem longos, derrubariam até os mais valentes entre nós. As estações nos dão a oportunidade de redescobrirmos o significado do que é paciência. Nos levam à reflexão, à esperança de uma nova primavera. No outono, no inverno, esperamos a primavera chegar. Bonito, poético. Comparando as estações como as estações da nossa vida, os ciclos da nossa vida. E a gente vai passando por todos esses ciclos, vai experimentando todas essas sensações do que uma estação nos coloca a sentir. Agora, o grande problema é quando a gente passa pelas estações que a gente não gosta tanto. Porque as estações que a gente não gosta tanto, geralmente, exigem de nós paciência, exigem de nós espera. E, geralmente, você e eu somos homens e mulheres que não gostamos de esperar. Até porque, quando a gente pensa em paciência, a gente não pensa na paciência no sentido de suportar algo por suportar. Você quer ver uma coisa? Eu tenho quase certeza que grande parte de vocês suportam o emprego que estão porque sabem que ou no final ou no comecinho do mês vocês vão receber um salário. E aí, às vezes, você está querendo quase pedir as contas, você está enlouquecendo, mas você fala, calma, os boletos vão chegar de qualquer jeito, então deixa eu focar lá na frente, porque lá na frente eu sei que vai compensar tudo isso. A grande questão é que todos nós precisamos ter paciência na expectativa de algo. Porque esse é algo que vai nos dar força para criar essa paciência no meio de um inverno. E quando a gente olha para a nossa fé, para aquilo que a gente acredita, a gente passa também por essas estações. Todas essas estações. E geralmente a gente se perde porque quando a gente olha para a estação que não é a mais favorita, a gente começa a se angustiar. E a gente começa a se angustiar e a gente começa a se perder porque a gente diz, Deus, está demorando para passar essa fase. Está demorando para passar esse ciclo. E é aí que a gente muitas vezes se encontra com algumas experiências na palavra, que a gente olha para esses homens, para essas mulheres, pela experiência que eles tiveram, ou por aquilo que eles escreveram, e você começa a perceber uma coisa muito preciosa para o teu coração. Que geralmente, a gente pensa que essas estações que a gente experimenta, elas têm tudo a ver com o lado de fora da nossa vida. Aqui, nesse momento, Rodrigo, você não faz ideia. Esse momento da minha vida tem sido um inverno. É coisa fria. É coisa assim de não querer levantar. Esse é o meu momento. Do lado de fora e do lado de dentro. Que estação que você está vivendo aí? Sabe por que eu digo isso? Quando você olha para Jesus, por exemplo, Jesus diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão um inverno. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí fora é inverno. Aqui dentro é a sua estação favorita. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ora, os nossos sofrimentos é o inverno, mas a glória que eu me apego é a minha estação favorita. Paulo, ainda escrevendo em Efésios 5, diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são
maus. Os dias são dias de inverno, mas aproveitando ao máximo com a sua estação favorita aqui dentro. O mesmo Paulo escrevendo a Timóteo diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O outono vai ser rigoroso, mas o inverno vai ser rigoroso. Mas tu, porém, escolhe a tua estação favorita e enche o teu coração. Pedro fala sobre isso. Nisso vocês exultam, vocês se alegram, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês estão experimentando a estação favorita aqui dentro, mas aí do lado de fora, o inverno está rigoroso. Aonde que eu quero chegar? Quando a gente pensa nessas estações, nesses ciclos, nessas fases da nossa vida, a grande questão é que quando a gente olha para Daniel capítulo 12, a gente está diante de um texto que ele vai dizer o seguinte: só existe uma estação no mundo em que você e eu vivemos, que é o inverno, que é o tempo da sequidão, que é o tempo do frio, que é o tempo da melancolia. Só existe um tempo na nossa estação chamada mundo, que jaz no maligno, que é esse mundo que a gente olha e diz, Deus, às vezes eu não tenho vontade de levantar da cama. Só existe uma estação nesse mundo conhecido como o mundo de Daniel 12 e de toda a nossa Bíblia que diz, os dias são maus. Bem-aventurado é aquele que conseguir chegar até o final, sobrevivendo a toda essa estação tão rigorosa. E quando a gente olha para esse texto de Daniel capítulo 12, na verdade a gente já tem caminhado desde o 7, mas escolhendo alguns textos específicos, porque grande parte deles repetem coisas, mas esses textos são aquilo que a gente chama de textos escatológicos. São textos que apontam lá para frente. São textos que interpretam dizendo, por trás de tudo isso que você está vendo, existe uma coisa que está sendo feita. Por exemplo, o nosso texto é o capítulo 12, mas ele está em conjunto com o capítulo 10 e 11. E o capítulo 10 e o capítulo 11 são textos que estão dizendo assim, vai levantar um rei do sul, um rei do norte, e aí o pessoal discute quem é, mas essa não é a grande questão. Ele está dizendo, por trás de todo o reino, por trás de toda a batalha, por trás de todo o mundo, existe uma coisa espiritual. Existe uma batalha que não é contra a carne, é contra potestades. Existe uma batalha que é travada e você sempre vai ter a figura de alguém que vai se levantar contra tudo aquilo que é Deus, que a Bíblia chama de anticristo, e que diz que o espírito dele já atua no nosso meio. Ou seja, existem pessoas que fazem o papel de serem contra Cristo. E eu tenho quase certeza que você deve conhecer alguém. E aí, esses textos que a gente olha e diz, Deus, o que é isso? Da onde está falando? O que ele quer dizer? São textos que dizem assim, eu quero te encorajar para que você consiga entender que por trás de toda essa experiência de vida tensa e conflituosa que vocês estão vivendo, o Senhor está trabalhando em cada detalhe da tua história. Por mais que você esteja enfrentando os maiores invernos que você pode experimentar, o Senhor está trabalhando e Ele está disposto a colocar as tuas estações favoritas dentro do teu coração. Então, quando a gente olha para um texto como esse, eu acho que aqui a gente não tem isso. Mas existe gente que adora discutir essas coisas de final de tempo. Mas esses textos que apontam para essas coisas do final do tempo não é para satisfazer curiosidade. Na verdade, esses textos estão aqui para sempre te deixar preparado para quando você for atingido pelas estações mais secas e dramáticas que você pode experimentar. E aí o nosso texto, então, vai nos falar sobre isso. E esse é um texto que vai nos falar sobre essa tensão dos reinos. E, ao mesmo tempo, vai falar sobre o cuidado de Deus em meio a toda essa turbulência que você e eu vivemos. Então, o meu papel nessa noite é olhar para Daniel e dizer, Daniel, o que você quis nos dizer nesse capítulo 12? E eu já quero antecipar uma coisa muito simples para você, e muito dolorida, mas ao mesmo tempo muito necessária. Daniel capítulo 12 é um texto que olha para a gente e diz assim, você talvez está esperando as circunstâncias melhorarem para você começar a colocar um sorriso no teu rosto. Mas a grande questão é que as circunstâncias não vão melhorar. Na verdade, as circunstâncias só vão piorar, progressivamente piorando.
Quando Daniel escreve esse texto, ou esse momento em que Daniel está vivendo, lembra que Daniel deve estar com uns 85 anos aqui, e ele ainda está na Babilônia. Talvez ele não retornou para a reconstrução de Jerusalém, porque ele já era muito idoso. E talvez Daniel é o tipo de personagem que olha e diz assim, eu preciso estar aqui porque eu quero só interceder para o meu povo, só entre aspas. Porque Daniel é esse personagem que pode dizer assim, eu não posso estar lá trabalhando na reconstrução, mas eu posso aqui estar de joelhos intercedendo por eles. E eu tenho que te dizer uma coisa, é tão importante pessoas que intercedam pela igreja. É tão importante. Na verdade, é fundamental. Para que aqueles que muitas vezes estão na batente, na frente, não caiam. E aí Daniel está angustiado, porque ele olha para as circunstâncias, e talvez pela cronologia do tempo, esse é um momento onde os samaritanos, lá em Neemias e Esdras, começaram a dificultar a reconstrução. E aí o Daniel talvez estava aqui na Babilônia dizendo assim, Deus, o povo voltou para reconstruir e tudo mais, e não está dando certo, porque já está começando a ter dificuldades. E Daniel então começa a chorar. São os capítulos que a gente está aqui. Daniel começa a chorar porque Daniel diz, Senhor, eu não estou vendo a coisa melhorar. Eu não estou conseguindo ver a coisa ser favorecida. Deus, como é que o Senhor quer que a gente se engaje numa obra que as circunstâncias ao redor não estão favoráveis? Como é que o Senhor quer que eu entre numa obra, que eu aceite entrar em algo que ainda a estação não é a certa? E aí o Senhor responde para Daniel dizendo o quê? Daniel, nunca vai existir uma estação certa, uma estação proveitosa para você ser quem você é. Você sempre vai ter que se levantar nos invernos, porque a estação que realmente é necessária de você e eu entendermos não é aquela que está ao nosso redor, mas aquela que está no nosso coração. Então o meu papel aqui, nesses minutinhos, nesse texto, é te trazer uma palavra pastoral, para você entender que nós estamos vivendo um inverno até o final dos nossos dias, e para esse inverno não esfriar o teu coração, você precisa ter 3 coisas em mente que não é novidade para você, mas eu tenho certeza que você precisa ser relembrado daquilo que Daniel vai nos dizer nessa noite. Então veja aí comigo, a primeira coisa que eu quero que você note nesse texto é que Deus esquenta o nosso coração, nos coloca numa estação interna certa, porque o nosso Deus é um Deus que minuciosamente está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua vida. Mas não é um cuidado assim do tipo, estou vendo algumas coisas aqui, Rodrigo. Olha só o texto de novo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. A gente olha para um texto como esse, e se você for uma pessoa atenta, você vai dizer assim, Rodrigo, tem algumas coisas que parece estar jogando lá para o final. Naquela ocasião, haverá, está tudo para o futuro. Isso aqui é uma coisa para agora, isso aqui é uma coisa para o futuro. Os estudiosos, eles se dividem nesse caminho. Muitos olham para isso aqui e dizem, isso aqui vai acontecer lá na frente. Quando Jesus estiver próximo de descer e buscar a igreja, ele está lá no finalzinho. Já eu olho e eu vejo assim, eu acho que não. Na verdade, eu enxergo esse período como se fosse um momento onde Jesus subiu aos céus até o momento em que Jesus desce à terra. Então, para mim, esse momento da história entre Jesus subir e Jesus voltar, é esse momento onde nós vivemos essa grande tribulação, esse momento de grande aflição, esse momento onde o texto diz de grande angústia. Agora, pode ser que lá para o final, e eu acredito nisso, a coisa vai se intensificar. Mas a minha questão aqui com você nessa noite, para não ser algo bem estrutural, é que quando a gente olha para esse texto, cada um de nós se encontra em alguma angústia. Cada um de nós se encontra em alguma aflição. Cada um de nós se encontra em alguma tribulação. Então, o texto, ele está aqui para dizer, você lê, você se identifica. Então, quando eu leio e me identifico, a primeira coisa que eu vejo é, verdade, Deus. Eu vivo um tempo de angústia profundo. Porque, às vezes,
A sensação não é das melhores. A vontade não é das melhores. A vontade de fazer, de continuar, não existe. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu digo, eu me encontro nesse período. Quando o casamento não vai bem. Quando a igreja não responde como você gostaria. Quando você não é o que você acha que deveria ser. Quando você se cobra mais do que você tem força. Quando às vezes no trabalho não está indo bem. Quando às vezes você se encontra com alguns desafios que você fala assim, eu não vou dar conta. Qualquer coisa causa angústia. Por isso que esse é um texto que foi escrito para mim e para você. Agora, se você e eu testemunhamos essa angústia, a grande questão é que você e eu precisamos ser lembrados de que você não tem nada menos e nada mais do que Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Então não importa o quão profundo seja a tua dor, o quão difícil seja essa caminhada, o Senhor sempre está protegendo o seu povo. O Senhor sempre está cuidando do seu povo. E Miguel é esse símbolo de cuidado e proteção do povo de Deus. Por quê? Veja só, ele diz assim, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O livro aparece lá em Apocalipse capítulo 4, quando o Senhor está com o livro da vida. E aí o João olha e diz, não tem ninguém que é digno de abrir esse livro e essa angústia, porque o livro da vida é essa representação de que eu preciso saber o que está acontecendo. E aqui o Daniel tem essa visão quando ele vê um livro, e ele diz, aqueles que estão escritos nos livros da vida, são cuidados por Deus. Quando você pensa em você, e quando você pensa no amor que Deus tem por você, às vezes a gente diminui esse amor. Parece que Deus deu uma oportunidade para a gente e diz, Rodrigo, vamos ver o que vai acontecer, e aí quem sabe lá no final a coisa vai acontecer para o seu bem. Mas esse é um texto que diz o quê? Rodrigo, não importa o que aconteça, o teu nome está no livro. E Deus não apaga nomes de livros. Porque Deus tem um livro escrito com o nosso nome dizendo, o meu cuidado está sobre você. O que isso significa? Isso significa que nós não podemos ser vítimas da providência divina. Isso significa que você e eu não precisamos viver uma vida de lamentação, embora por muitas vezes a gente sofra ao ponto disso, quando a gente percebe o cuidado de Deus sobre nós. Por isso que ele diz, o Senhor protege o seu povo. Mas não protege só de uma coisa pequena. Olha o verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Rodrigo, está falando de ressuscitar e coisa e tal. É aqui. Possivelmente isso daqui está falando sobre a ressurreição final. E ele está dizendo que essa guarda, esse cuidado de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, não é uma coisa só que a gente, às vezes, na nossa dor, a gente só se pega no nosso momento. E o Senhor está dizendo e jogando o teu olhar lá para frente para você já se imaginar, talvez você tenha morrido antes da volta de Jesus, e ele diz, eu consigo ver você ressurgindo dos mortos lá na frente. Até quando você está morto, o Senhor está cuidando de você. Até aqueles que já morreram em Cristo estão sob o cuidado do Senhor. Então, esse cuidado que você e eu experimentamos é um cuidado que vai daqui até o final. Você quer ver um exemplo disso? Vai lá para o finalzinho da sua Bíblia e abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, só para você ter uma pequena ideia do que eu estou querendo, aonde eu quero chegar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, o Pedro diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou, passado, para uma esperança viva. É uma esperança que se movimenta. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor. Ou seja, ele está dizendo, a obra de Cristo pega o nosso passado, a obra de Cristo joga lá na frente o nosso futuro e diz, eu estou no controle.
Mas ele continua: herança essa guardada nos céus para vocês, mediante a fé, que vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está dizendo? Quando você se sente angustiado e parece que Deus te abandonou, não se esqueça. O Senhor já cuidou do teu passado, o Senhor já cuidou do teu futuro e o Senhor está cuidando do teu presente. Isso é o cuidado de Deus. Esse é o tipo de Deus que a gente tem nessa noite. Mas a gente se esquece. Por isso que o verso 4 de Daniel diz: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. O que Daniel está dizendo? Preserve essas palavras. Preserve esse cuidado de Deus. Porque a tua vida depende desse Deus que cuida de você. Mas não depende de um Deus que pode virar as costas para você. Depende de você ter em mente que você está sendo cuidado por Deus. Quando a gente cantava cada canção, como eu já disse aqui para você, e eu fui lembrando ao longo da semana os momentos em que eu estava angustiado, os momentos em que eu estava extremamente nervoso. E naquele momento eu só olhava para aquilo e dizia: Deus, o que eu estou fazendo? E agora eu comecei a olhar dizendo: Deus, como o Senhor é bom. Porque até nesses momentos em que eu perco o meu chão, eu vejo o teu cuidado, me dando a possibilidade de estar aqui para recomeçar a minha semana. Então essa é a primeira coisa que você tem que gravar nesse texto. Deus está minuciosamente cuidando de você. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, nesses versos complexos de Daniel, é que Deus também está minuciosamente cuidando dos teus tempos. Deus cuida do teu tempo. Deus está no controle do teu tempo. Deus está agindo no teu tempo. O problema é que é no tempo dele, dentro do seu tempo. Olha só o verso 5. Então eu, Daniel, olhei, diante de mim estavam 2 outros anjos. Um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, que essa é uma imagem que já foi dita lá atrás, possivelmente não é Jesus, mas é uma outra figura sobrenatural também, meio angelical. E aí um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? Olha só o que a gente tem aqui. Sabe quando às vezes você está assistindo uma série, e aí você olha para uma situação e você fala assim: meu Deus do céu, como é que essa pessoa conseguiu suportar tudo isso? Ou uma história de alguém. Ou às vezes você olha para trás e você fala: Deus, como é que eu consegui chegar até aqui por tudo que eu passei? O anjo está olhando para a história, para a nossa história, e o anjo está olhando dizendo assim: meu Deus, quanto tempo eles vão ter que passar por isso? A coisa é assustadora. O anjo está perguntando: até quando isso vai durar? Porque parece que eles não vão conseguir sobreviver. O próprio anjo está assustado com o ritmo do nosso mundo. E o homem vestido de linho, verso 7, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita, a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, e aí você segura que agora o negócio é complexo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E aí eu pergunto para você nessa noite. O anjo perguntou: quanto tempo vai durar esse sofrimento? O que foi respondido? Um tempo, tempos e meio tempo. Alguém tem alguma sugestão do que isso aqui significa? Nada, nadinha, ninguém nunca ouviu falar disso? Muita gente olha para isso aqui, e é aqui que existe aquele negócio chamado 3 anos e meio, lá do finalzinho do nosso mundo. Algumas pessoas dizem que você divide o finalzinho, o restinho assim antes de Jesus voltar, em 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tormenta e coisa e tal. Mas não me parece ser isso, e eu não quero complicar mais ainda o nosso texto nessa noite. O que eu quero que você perceba aqui é que talvez a grande questão não seja a gente tentar entender que tempo é esse, mas seja a gente entender que o Senhor tem o controle do tempo. Que o Senhor tem o controle do tempo, Ele está no controle porque Ele sabe
quanto tempo vai acontecer, e o Senhor sabe quanto tempo a gente consegue aguentar e suportar. É difícil de imaginar isso, mas eu sei que você já sabe disso, mas às vezes a gente sofre por muitas coisas, porque a gente vive uma rotina de tempo onde o nosso tempo ele é cronológico, ou o nosso tempo ele é cronometrado, melhor falando. A gente vive nesse tempo que não tem tempo para esperar. Por isso que pensar em paciência e espera, como o capítulo 12 de Daniel, é uma coisa absurda. Rodrigo, não tem tempo de esperar a primavera, o verão. É para agora. E esse é um texto que diz assim, o tempo ruim vai ser grande, vai ser maior ainda, mas quando ele parecer ser insuportável, o Senhor vem e acaba com tudo. Aí está descrevendo o quê? A volta de Jesus. Agora, o que eu quero que você perceba aqui é que o texto diz o seguinte: o mal não será vencido quando estiver em baixa. Na verdade, o mal vai ser vencido quando estiver no seu auge. O que você quer dizer com isso? O mundo não vai melhorar, tá? Sinto muito te dizer isso daqui. Essa é a perspectiva bíblica. Não é a perspectiva dos filósofos, dos grandes pensadores, nem do seu positivismo barato. O mundo vai piorar. Essa é a grande questão do apocalipse bíblico, de todos os textos apocalípticos. E ele está dizendo que a gente só vai conseguir triunfar nessa volta de Jesus e viver no reino eterno quando o mal estiver no auge. Então, é um pouco assustador isso. Porque você fala assim, mas então acho que vai dar. Não vai. Quando estiver pior e quando estiver quase insuportável, ou como o texto diz, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, quando a gente aparentemente perdermos para o mundo, é aí então que as coisas serão cumpridas. Jesus volta e a gente reina para sempre. Agora, o grande problema é o tempo, é esperar por isso, é aguardar por isso. Porque se a gente vive num tempo corrido, o Senhor vive num tempo de propósito. E é diferente. O Senhor não tem pressa de fazer as coisas. Na verdade, quando Pedro fala sobre a volta de Jesus, porque algumas pessoas lá na igreja dele começaram a dizer, essa coisa de Jesus voltar é bobagem. E Pedro falou assim, não, na verdade não. Um dia como 1000 anos como um dia. E a grande questão é que Jesus ainda não voltou para dar um fim em tudo isso, porque ainda tem muita gente que precisa crer. Tempo, propósito. Se fosse defender da gente, a gente já tinha dito, Jesus, volta logo. Essa semana mesmo, umas 4 vezes eu falei, Jesus, já foi. Volta. Ou volta no total, porque eu sou egoísta, ou volta só para mim, então, Jesus, porque assim, está tão difícil esses últimos dias. O inverno está tão rigoroso, Jesus. Mas Jesus olha e diz, calma, tudo tem um tempo certo. Então aprenda a esperar nesse tempo dele, porque por mais que seja dolorido e difícil, mas ainda é o melhor tempo para nós. A terceira e última coisa que eu quero que você veja aqui nesse texto complexíssimo de Daniel 12, não é apenas que Deus está profundamente envolvido com esse cuidado sobre você, que Deus está cuidando do seu tempo, mas a terceira e a mais, como é que eu posso dizer, ingrata que eu tenho que compartilhar com você nessa noite, é que Deus está minuciosamente cuidando da tua transformação nesse tempo. Olha só o verso 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Obrigado, Daniel, a gente está junto. Essa coisa de um tempo, tempos e meio tempo, ninguém entendeu. Por isso eu perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ou seja, não te interessa. Vai vivendo pela fé, porque o que importa é o verso 10, Daniel, ou Daniéis que estão aqui, o que importa é o verso 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios, sim. O texto está dizendo o seguinte, esse tempo que nós vivemos, de grande aflição, resultará em 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão sendo quebradas por Deus e reconhecem Deus e vão sendo moldadas, refinadas por Deus.
Mas existe um outro grupo de pessoas, que são aqueles que são descritos como aqueles que continuarão ímpios, que não levam em consideração esse tempo. Não levam em consideração esse Deus usando um megafone da dor para dizer, se voltem para mim. Então, toda essa perseguição, toda essa tensão que a igreja sofre, ela sofre porque ela precisa ser purificada. Então, olha só o que a gente tem aqui. Quando a gente olha para o sofrimento, a gente diz, Deus, por que as coisas não são melhores para a gente? Deus olha para a gente e diz, não são melhores porque você ainda está muito imperfeito. Se você for lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, você vai ver que Tiago vai falar a mesma coisa que Daniel. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de estarem com a conta bancária cheia, de poder estar com as viagens marcadas, com o carro quitado, com a casa reformada. Leve em consideração que o almoço está pronto, que a tua casa, você não precisa passar pano nem vassoura, está tudo bom, está tudo fluindo, está tudo certo. Não. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí a gente murcha. Tiago, como assim? Alegria pelas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação. O que Tiago está dizendo? Perseverança. O que significa? Permanecer firme, resistir, mesmo em circunstâncias adversas. E aqui tem aquela linguagem que eu também imagino que você já sabe. Quando você pega um metal cru, ele é cheio das imperfeições. E essa linguagem é a favorita da Bíblia. Todo mundo usa isso. Para dizer assim, o metal cru, ele não é belo. Ele é bem feinho. Ele é cheio de imperfeições. E aí, para você transformar um metal cru num metal belo, bonito, você tem que passar ele pelo fogo. E aí, esse atrito, essa tensão, essa pressão que o metal sofre, vai tirando as imperfeições dele. E aí que está o nosso problema. Essa linguagem é usada para a gente. Então, os nossos invernos, eles também são descritos como um grande fogo que vai arrancando as nossas imperfeições. E você sabe que quando há entrevista falando sobre esse pessoal que mexe com essas coisas, eles dizem assim, a gente só considera o metal puro quando a gente enxerga o nosso reflexo nele. E aqui que está a grande questão. Sabe por que Deus não te poupa de grandes dificuldades e crises e tensões da tua vida? É porque Deus olha para você e Ele ainda vê um monte de imperfeição. E Ele vai te esquentar. Essa é a má notícia. Até que todas essas imperfeições começam a cair. Agora não pense que Deus faz isso porque Deus é um Deus mesquinho. Deus faz isso porque Ele quer que você seja humano. Porque geralmente a gente vai se bestiando nesse mundo que a gente vive. E Ele vai nos colocando no fogo nessas provações, em cada situação, em cada local, com esse propósito de tirando as nossas imperfeições. E é dolorido. Mas no final das contas, é porque é necessário. E o nosso grande problema diante disso é que, vamos falar a verdade, né? A gente quer conforto. E ao mesmo tempo em que você e eu queremos conforto, Deus quer a nossa santidade. E é por isso que Ele vai colocar a gente no fogo. E é por isso que muitas vezes Deus vai te levar onde você não quer ir, para produzir em você aquilo que você não quer, mas que Ele quer. E isso é graça, porque Deus poderia olhar para a gente e dizer, já que vocês são como esses outros aí que ouvem e nunca aprendem, então morram, mas o Senhor diz, vem para cá, meu filho, vamos procurar ser um pouco mais completo, um pouco mais maduro. Deixa eu tentar enxergar o meu reflexo em você, meu filho. Então Deus está profundamente envolvido com a nossa transformação. E aí o texto continua dizendo, né? Porque é fantástico você perceber isso, embora seja extremamente doloroso. Porque eu fico me perguntando o quanto que a gente tem levado em consideração.
o que o Senhor está dizendo. Porque ele diz, existem os que são purificados, alvejados e refinados, porque ouvem, consideram. Mas existem aqueles que não consideram, que não ouvem. Então, por isso eles serão carregados para a vergonha eterna. Quanto que a gente tem ouvido isso daqui e acatado isso daqui. E aí o verso 11, ele termina dizendo assim: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Aí você vai falar assim, não, então é só contar os dias. Não dá. Esses textos aqui, se você depois dar uma pesquisada, eles são exatos com a história da humanidade. Toda aquela coisa da Babilônia, do Império Medo, depois da Grécia, Roma, tudo bate perfeitamente. Tanto que algumas pessoas pegam o livro de Daniel e dizem que ele foi escrito lá depois de Jesus. Porque eles dizem, é tão exato que não é possível que alguém escreveu isso predizendo o futuro. Mas a gente acredita que, sim, é possível predizer o futuro quando é o próprio Deus que vai regendo a história. E aí ele diz aqui, haverá 1.290 dias. Feliz é aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Você fala, que é isso, meu Deus do céu? E eu faço essa pergunta, e eu vou com essa pergunta até o final. Lá em Daniel capítulo 8, verso 14, Daniel vai falar sobre 1.150 dias. Aqui Daniel fala de 1.290 dias, e ele também fala aqui de 1.335 dias. E o que isso significa? Só Deus sabe. Existem umas teorias, mas sempre dá uma forçadinha de barra. Então eu não vou entrar por elas. Porque eu quero que você perceba uma única coisa aqui. Não é mais fácil a gente pensar e suportar uma viagem quando a gente está olhando quanto tempo falta? Não é mais fácil você perseverar se você soubesse assim, se Deus dissesse, daqui 8 dias e horas tal vai acontecer. Seria fácil. Para mim o que está acontecendo aqui é tipo isso. É essa coisa de um Deus dizendo assim, eu vou voltar. Eu tô prestes a te encontrar. Então vai se preparando, vai perseverando. Continua caminhando, Rodrigo, porque eu estou indo. Não contem os dias literalmente que você vai se frustrar. Mas saiba de uma coisa. Espere, mesmo quando você não espera que o mestre volte para casa. Porque Jesus contou uma parábola sobre isso. E aí a gente começa a entender, então, que esse Deus, ele nos convida a esperar. Mas ao mesmo tempo em que espera, para a gente parece perder tempo, para ele significa que esperar é caminhar. E aí o texto termina, olha o verso 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel com 85, 90 anos, e o Senhor ainda tem que dizer para ele, Daniel, siga o teu caminho. Você vai descansar, mas lá no final, com a recompensa eterna, do descanso eterno. Ou seja, Daniel, resista. Resista nessa Babilônia. Resista nesse dia mau. Resista, Daniel, nesse inverno rigoroso. Porque a grande questão é, a tua estação favorita está sendo preparada lá no final. E você então vai entrar para um descanso eterno. Vamos falar a verdade. Por mais que você possa dormir bastante no final de semana, por mais que você dê uma espalhada assim, você não tem uma vontade de descansar mesmo? Eu tenho uma necessidade, um sentimento, não sei se é por causa da Elisa estar acordando 5 horas também, posso estar sendo influenciado por isso. Mas sabe, a gente não descansa. E eu acho que a gente não descansa porque a gente não consegue chamar isso aqui de lar. A gente não consegue olhar para esse lugar e dizer, eu consigo descansar. Às vezes eu compartilho com alguns de vocês que às vezes até no sonho eu passo nervoso. Eu sonho com uma coisa que eu falo, Deus, até na hora de sonhar eu estou passando raiva. Eu fico, Deus, eu só queria dormir, descansar e imaginar um mundo ideal, do Aladim, alguma coisa assim. E eu fico, meu Deus, que coisa é essa? E esse é um texto que olha para a gente e diz assim, Rodrigo,
enquanto você estiver aqui, será inverno, mas inverno não é o destino final, é só parte do caminho. Então as aflições, os dias maus em que você vive, não é o teu destino final. Então resista. Porque se você sabe para onde você está indo com essas imagens grotescas e complexas, mas pelo menos você está tendo um Deus que está levantando o véu assim para dizer, dá uma olhadinha lá no final do que eu estou preparando para você. E a grande questão é que a gente não morre como herói nesse mundo. Na verdade, a gente morre como mártir nesse mundo. Como aqueles que sofreram, mas aqueles que conseguiram se manter fiéis até o final. A ideia de um mártir é a ideia de alguém que testemunhou até o final esse crer em Jesus. Então, Daniel capítulo 12 é um texto que diz assim: morram como mártires, para então viverem num verdadeiro descanso eterno. Então eu quero convidar você nessa noite a olhar para dentro de si nesse momento e se perguntar: que experiência eu estou tendo nessa vida? Porque uma vez eu ouvi isso e é mais ou menos assim: geralmente as pessoas que vão para o céu, elas morrem parecendo que vão para o inferno. E geralmente as pessoas que vão para o inferno morrem parecendo que vão para o céu. E é muito real. A Bíblia sempre diz sobre os dias maus, sobre as dificuldades, as aflições, as crises. Mas ela diz que a gente vai lá assim mesmo. Não vai existir um tempo favorável. Mas existirá um coração favorável, que descansa no cuidado desse Deus. Reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo que Ele tem conduzido o nosso tempo, mas acima de tudo reconhecendo que Ele está fazendo uma obra profunda nos nossos corações. Por isso, Pai, nós nos encontramos diante de Ti nesse momento, gratos por Daniel 12. Embora esteja extremamente complexo, mas é um texto que nos convida a ter um pequeno insight do céu. Uma pequena imagem, uma janelinha, uma porta, Deus, uma fresta que se abre. Mas vindo do Senhor, a gente sabe que já é suficiente para nos encontrarmos encorajados a reconhecermos que o Senhor tem cuidado de todas as áreas da nossa vida. Pai, nós reconhecemos o nosso pecado. Nós reconhecemos quem somos, ainda que nós não o reconhecemos como deveríamos. Porque por vezes nos enganamos, mas nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos entender, experimentar e compreender ainda mais esse Teu cuidado. Por isso a nossa oração nessa noite, ó Pai, é que quem Tu és se torne algo extremamente palpável para a gente nessa noite. Que essa estação que está no nosso coração seja a estação do Senhor. Embora a estação do lado de fora seja do mundo mal, do mundo jaz no maligno, mas que os nossos corações não experimentem essa estação. Pelo contrário, que possamos experimentar essa estação de reconhecermos o Teu cuidado. Assim oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus.